Bom dia, irmãos. Que bom estarmos de volta. Semana passada nós não tivemos a nossa escola bíblica dominical e fiquei até feliz que muitas pessoas entraram em contato para saber o que aconteceu, por que nós não mandamos o nosso vídeo. Então quero pedir desde já perdão às pessoas que eu esqueci de avisar, perdão. Mas semana passada nós tivemos a nossa ceia e por isso eu não fiz a escola bíblica dominical, tá? Tivemos o culto de ceia. Mas hoje nós vamos voltar e nós vamos começar a trabalhar, tá? A nossa literatura, a nossa nova literatura que vai falar sobre vivendo no amor de Deus. Vivendo no amor de Deus. Essa literatura é muito interessante e tem como principal as cartas de João, tá? Nós vamos descobrir muitas coisas interessantíssimas sobre o amor e também sobre a vida de João e principalmente sobre a vida de Jesus, porque João, ele fez questão de destacar a história e a vida de Jesus enquanto vida ele teve aqui na Terra. E essa semana eu fiquei impressionada falando sobre o amor, né? Viver no amor de Deus. Eu fiquei impressionada quando estava eu, né? Sou coordenadora de escola e ao entregar algumas cestas básicas, porque toda escola estadual e municipal, pelo menos da Grande Vitória, tem feito as entregas das cestas, né, para os alunos que têm Bolsa Família. Então, enquanto estávamos atendendo, veio um pai e ele muito choroso e reclamando, né, o porquê que alguns ganham muito, outros ganham pouco e outros não ganham nada. E aquilo me doeu na alma ao ver aquele pai chorando, desesperado, porque não tinha o que comer. Porque não tinha o que comer. E aí eu fiquei me perguntando o que eu, enquanto serva do Senhor, enquanto ser humano, poderia fazer naquela situação. E ali me veio alguns sentimentos, o sentimento da solidariedade, da compaixão, o sentimento da tristeza em ver aquela situação, o sentimento do amor, o sentimento do amor. E me fez lembrar o que se encontra em 1 Coríntios 13, Coríntios 13, 13, né? 1 Coríntios 13, 13, quando diz assim, olha, e permanece. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Ah, queridos, nós estamos vivendo momentos, e não estou falando pelo momento que estamos vivendo por estarmos isolados, mas nós estamos vivendo um momento na sociedade em que o mundo carece de amor, em que as pessoas necessitam ser amadas, onde nós necessitamos sermos amados. E eu fiquei assim, pensando naquela pessoa ao ver aquela situação e aquele senhor chorando, desesperado, porque não podia fazer nada pelo seu filho. E aí, quando eu lembro de 1 Coríntios 13, 13, que diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E dos três, o maior deles é o amor. Não podemos perder de foco jamais a nossa fé. Não podemos deixar de continuar a ter esperança e esperar no Senhor. E jamais não podemos deixar de ter compaixão e amor pelas almas perdidas.
e o que nós pudermos fazer enquanto seres humanos, enquanto servos do Senhor, nós precisamos fazer. E aí, quando eu pego esta literatura e quando eu pego a palavra do Senhor e vejo o que é o amor propriamente dito, eu vou perceber que amar não é sentir. Amar vai além de sentir. Naquele momento eu senti compaixão, eu senti tristeza, eu senti solidariedade, vários sentimentos me vieram naquele momento. Mas quando nós nos juntamos e conseguimos uma cesta para aquele Senhor, naquele momento nós demonstramos o verdadeiro amor. E o amor é uma ação, é uma atitude. E é isso que nós queremos conversar com você nesta manhã. É isso que nós queremos falar um pouco com você. E foi isso que João aprendeu a viver. Mas antes eu quero conversar um pouco com você, falando sobre quem era João. Primeiro, você conhece quem era João? E aqui nós não estamos falando de João Batista, tá? Nós estamos falando de João, irmão de Tiago. Irmão de Tiago, que era filho de Zebedeu, e provavelmente o nome da sua mãe se chamava Salomé, tá? Nós não podemos afirmar com exatidão que o nome da mãe dele era Salomé, mas em alguns escritos traz a evidência de que pode ser Salomé, e que inclusive João pode ser, sim, primo de Jesus. Olha só que coisa. Pode ser. Não significa que verdadeiramente é, mas pode ser que sim, que João seja primo de Jesus, pois pode ser que Salomé possa ser a irmã da mãe de Jesus, tá? E isso a gente pode ter uma evidência, mais ou menos, né? Uma evidência ali em João 19, 25, quando menciona as 4 mulheres que estavam ali naquele momento em que Jesus é sepultado em que Jesus ele é crucificado. E ali estava as 2 Marias, que são citadas tanto em Marcos como em Mateus, e também a mãe de Jesus e a irmã dela, tá? Então ali pode ser que ali esteja, né, seja a Salomé e mãe de João, tá? Veja bem, a Bíblia conta que João, ele era bem dramático, e quando eu falo dramático, eu tô querendo dizer, ele era bem tempestuoso, ele era bem bravo, né? Ele era um pouco parecido, assim, com uma pessoa que eu conheço, chamada Vanusa. Parece que João era um pouquinho assim. Ele, tanto que ele era chamado dos filhos do trovão, né? Ele era meio barulhento mesmo. Ele não deixava as coisas para depois. Então, João falou com ele, ele deu a resposta. Ele não tinha meio termo, né? João era esta pessoa. Mas a Bíblia diz que, por mais que João fosse assim, né? João, ele conviveu com Jesus por um tempo e ali ele aprendeu a ser um discípulo amado. Ele aprendeu a ser diferente do que ele era. O João que era vingativo, o João que era egoísta, o João que pensava só em si, aprende agora a pensar nos outros. Aprende a amar o outro. E se você abrir a sua Bíblia
que é o texto que nós vamos estar trabalhando nesta manhã, João, no capítulo 21, dos versículos 20 até o 25, você vai ver uma conversa muito interessante entre Jesus, Pedro e alguns discípulos que estavam ali na última ceia. Vocês vão perceber que eles têm uma conversa naquele momento. Mas antes disso, eu quero também apontar para vocês que João, ele também parece que ele era, além desse, né, temperamento dele, ele também tinha uma certa posição social, por mais que ele era pescador, mas ele vinha, né, de um pescador que tinha empregados. Ele era filho de um pescador que tinha empregados, né? E Salomé, tudo indica que ela prestava assistência com seus bens a Jesus. A Jesus. Então, João, provavelmente, ele vinha de uma classe média para cima. Ele não era uma pessoa, então, sem condições financeiras. João, provavelmente, não sei se podemos dizer, mas talvez João seja um filhinho de papai, né? E aí, ele, talvez até por causa disso, o seu jeito e a sua forma de ser. Mas em que momento que João aparenta esse temperamento? Em que momento da história João mostra esse temperamento difícil, né? Esse lado vingativo, esse lado explosivo? Em que momento da história João ele vai apresentar este momento ambicioso, intolerante? Aí eu gostaria que vocês lembrassem um pouco a história de João. Então, nós podemos dizer que João era um pouco temperamental, conhecido como o filho do trovão, né? Irmão de Tiago, provavelmente o nome da sua mãe se chamava Salomé. Tudo indica que ele vinha de classe média para cima, então, talvez João era aí um filhinho de papai, né? E João, ele era filho de Zebedeu. E no seu temperamento explosivo, se você pegar lá em Marcos, no versículo 3:17, João, ele tinha, né, esse nome de filhos do trovão, porque foi o próprio Jesus que apelidou João de filhos do trovão. Tanto João quanto Tiago, né, devido ao seu temperamento indisciplinado, né? Então, por isso que ele colocou o nome Boanerges, que significa filhos do trovão. E se vocês também acompanharem a história e a vida de João, vocês vão perceber o seu temperamento ambicioso. Quando lá em Marcos 10, 35, 40, que há uma conversa entre os discípulos e ali Tiago e João pedem para fazer parte, né, e estar no lugar especial quando Jesus entrasse no seu reino, lá nos céus. E aí eles dizem assim: olha, Senhor, que eu sente à esquerda, o outro sente à direita, e Jesus diz assim: olha, as coisas não funcionam dessa forma, né? Não é assim. Isso cabe a Deus, cabe ao Pai, né? E não é dessa forma. Isso era uma forma ambiciosa, egoísta de ser, também de João. Logicamente que neste momento é provável que eles estavam influenciados pela sua mãe, mas independente, eles, como nós temos direitos de escolha, eles escolheram e João escolheu, né, ter essa conversa com Jesus. Em dado momento também da história de João, vocês vão perceber
lá em Marcos 9, 38, 41, quando João vira e fala, né, um homem estava expulsando demônios em nome de Cristo, e ele então vai e proíbe aquele homem. Por que que ele proíbe? Porque ele diz que aquele homem não era discípulo de Jesus. Então, quem não era discípulo de Jesus não podia, na verdade, né, expulsar demônios. Aí Jesus chama a atenção dele também, né? Fala, olha, se não é por aí também. Não é porque a pessoa, se não é contra nós, né? Deixe que ele faça o trabalho. Deixe que continue a trabalhar. E o seu lado vingativo. Ó, eu tô falando do discípulo amado, hein, gente? O lado vingativo de João. Lembra quando lá em Lucas 9, capítulo 51, 56, uma vila de samaritanos. Jesus ele precisa adentrar para chegar até uma região. E aí os samaritanos dizem, não, nós não vamos deixar vocês passarem por aqui. E aí, João não gostou daquilo. João só falou assim, o senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma tudo? E aí Jesus fala, não, meu irmão, calma, não é por aí. Não é assim, a gente tem que ter tolerância. A gente tem que aprender a amar as pessoas. Tem pessoas que vão cometer erros. A gente tem que ser mais longânimo, né? E aí ele fala, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse era o João. O João que se diz discípulo amado, que nós conhecemos como discípulo amado, que a Bíblia revela que é o discípulo amado, e que o próprio Jesus o coloca como aquele que é o discípulo amado, a ponto de dizer, olha, mulher, aí está o seu filho, filho, aí está a sua mãe. A ponto de entregar a sua própria mãe para que ele cuidasse. É este homem que nós estamos falando. Mas como? Como que João conseguiu chegar a esse título de discípulo amado? Sendo um homem tão explosivo, com temperamento ambicioso, em momentos até de vingança, vingativo, intolerante. Como que ele conseguiu chegar? E aí, queridos, se você pegar a sua Bíblia em João 21, capítulo 21, nos versículos 20 a 25, vai dizer assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Esse trechinho eu acho super interessante, porque é uma conversa entre Pedro e Jesus, e em dado momento, Pedro vira e fala assim, olha, Senhor, e o que tu me dizes sobre esse discípulo? Ele aponta para João. O que o Senhor me diz? Porque João, ele se aproxima de Jesus, se reclina no seu peito, e aí ele, então, pergunta, né, para Jesus, Senhor, quem é o traidor? E aí, Pedro, então, também chega e fala, olha, Senhor, diz aí para mim, e sobre este?
O que o Senhor me diz? Jesus então vira para Pedro, nessa hora parece até que Jesus está sendo um pouco grosseiro, né? Está sendo um pouco mal educado e diz assim: olha, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Eu aprendo uma coisinha básica aqui neste texto e que eu e você, enquanto irmãos, quanto servos do Senhor, nós precisamos aprender. Cada um tem uma história a ser vivida. Cada um vai desfrutar de um momento especial com Deus. Cada um vai ter uma forma e vai ter uma experiência diferente com Deus. Então não espere ter a mesma experiência que eu tenho. E eu também não posso esperar ter a mesma experiência que você tem. Jesus, ele foi claro ali com Pedro: olha, Pedro, se fosse Vanusa respondendo, provavelmente seria assim: o que você tem a ver com isso? Se eu quiser que ele fique, ele vai ficar. Porque quem manda aqui sou eu, né? Mas Jesus, ele muito educadamente, que Jesus é um lorde, né? Ele vira e fala assim: olha, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Cumpra a tua missão. E a nossa missão nessa terra, e pelo qual nós fomos chamados e nascemos, em primeiro lugar, para louvor, honra e glória do nome do nosso Deus. Isso é fato. E qual é a outra missão que eu e você nós temos? Chamados para anunciar a palavra do nosso Deus. Fato. E para amarmos uns aos outros, assim como nós amamos o nosso Deus. O que Deus vai fazer na vida do meu irmão não é da minha competência. É isso que Jesus diz a Pedro. E ele diz, ó, quanto a ti, meu querido, segue-me. Independente do que Jesus está fazendo, ou do que Deus esteja fazendo na minha vida, ou na sua vida, a nossa missão é continuar seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus. Continuar tendo fé, continuar tendo esperança e continuar vivenciando o grande amor. Continuar vivenciando o grande amor. E aí ele continua, Jesus então continua dizendo, olha, então, né, quando Pedro ouviu aquilo, começou um murmurinho entre os discípulos, entre aqueles irmãos ali, que João, ele não passaria pela morte, ele não morreria. Ora, Jesus não dissera, né? A Bíblia mesmo diz que ele não morreria. A Bíblia diz que se ele quisesse, ele permaneceria até a volta de Jesus. Nós sabemos que isso não é verdade. João, ele morreu, mas ele não morreu como os outros discípulos. Ele morreu de, provavelmente, doença natural, mas os outros discípulos, a gente sabe, Tiago, por exemplo, ele foi morto, ele foi assassinado, né? Pedro também, ele foi crucificado. A gente sabe que cada um passou por um mártir, né? Cada um passou por uma situação difícil. As suas mortes foram mortes cruéis. Mas João, pelo que a Bíblia nos conta, João foi o único que teve uma morte tranquila, vamos colocar desta forma. E aí o próprio João diz, né, aqui nos versículos 24 e 25, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Por que ele relata isso? Porque João, o tempo inteiro, ele conta a história de Jesus. Se você pegar entre os livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que dos 4, João é o que mais representa e mais conta com fidedigno a história de Jesus. Não que os outros não sejam fidedignos, mas eu digo a história de Jesus. Representa especificamente a história
de Jesus, tá? Representa especificamente a história de Jesus. Nos outros, a gente vai ver que há várias outras situações que ocorrem também na história, né? Aí, quando você abre lá em 1 João, capítulo 4, dos versículos 7, começa então a história de João. Ele passa de uma pessoa explosiva, ambiciosa, intolerante, vingativa, para uma pessoa que aprende a amar. E aí ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, João, ele aprende, queridos, a viver uma vida de amor. Uma vida de amor. Lembrando que João, antes de ter sido discípulo de Jesus, ele foi também discípulo de João Batista, tá? Ele foi também discípulo de João Batista. Mas algo que me chama a atenção, durante os 3 anos de João, que viveu em companhia de Jesus, nós vamos ver João em muitas ocasiões importantes. Nós vamos ver João na transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo. Nós vamos ver João quando Jesus, ele na ressurreição, e ele é um dos primeiros a correr junto com Pedro. Nós vamos ver João, né, quando Jesus aparece lá no mar de Tiberíades, e João tendo o privilégio de escrever o 4º evangelho. Queridos, João, ele foi considerado o discípulo amado. Por quê? Porque ele aprendeu. Enquanto ele conviveu com Jesus, ele foi o que mais se aproximou. O que mais se aproximou de Jesus. Aquele que mais esteve próximo àquilo que realmente Jesus era, na íntegra. E João, ele demonstra isso depois que Jesus ele parte, depois que Jesus volta aos céus. A gente vai ver em muitos momentos da história João mostrando essa autoridade. Vocês vão ver, por exemplo, em Atos, quando Pedro e João estão sendo questionados no Sinédrio, a autoridade que João se coloca diante daqueles sacerdotes. Quando ele para em frente àquele homem que vivia pedindo esmola, e Pedro e João diz, olhe para nós, né? Olhe para nós. A autoridade dele em dizer, olha, somos semelhantes a Jesus. Nós somos parecidos com Jesus. E ele liderou também, durante muito tempo, a igreja em Jerusalém. Durante muito tempo, ele liderou a igreja em Jerusalém. Também participou, né? Participou também da imposição de mãos sobre os samaritanos que se haviam convertido através do ministério de Filipe, tá? E ele passou também pela ilha de Patmos, onde ele sofreu perseguições por causa da sua fé, mas se manteve fiel.
E ali na ilha de Patmos que ele escreveu a maioria das suas cartas ali, como 1 João, 2 João, 3 João, tá? E a gente vai ver que em todos os momentos ele fala sobre o amor. E quando João ele escreveu o evangelho, ele tinha um propósito bem claro. Ele fez uma seleção de todos. E o propósito dele era de narrar os fatos, né? Quais fatos? Os fatos, a história de Cristo, para nos levar a crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que sem ele não é possível ter a vida eterna. E somente no nome dele é possível ter a vida eterna. Eu acho interessante que se você acompanhar também a história, você vai ver que ele, quando escreve a visão que ele tem lá no Apocalipse, e ele escreve a história de Apocalipse, nós vamos ver que ele coloca aquele momento de perseguições, aquele momento de dificuldades, mas ele mostra em todo momento a soberania de Deus. Um Deus que é soberano e que vai interferir na história e que vai fazer com que a história volte para o seu curso natural. E qual é o curso natural? O ser humano voltando-se para Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós nos voltemos para o Senhor. E como nós podemos fazer isso? Através do que ele fala em 1 João 4, nos versículos 7, que nós devemos amar uns aos outros. Não adianta sentirmos pena, solidariedade, compaixão, se não fizermos nada pelo outro. Porque o amor é uma ação, é uma atitude. E ele procede de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Não ficou no sentimento, não ficou em sentir somente, ficou em fazer algo por alguém, ficou em agir em favor de alguém. Então eu e você, nós precisamos ter essa natureza, a natureza de amar com ações, amar com atitude, amar demonstrando realmente, fazendo a diferença, né? Mudando, né? Esse é o verdadeiro amor. João, ele se tornou verdadeiramente o discípulo amado, porque ele aprendeu a viver este amor. Ele deixou de ser aquele discípulo intolerante, aquele discípulo vingativo, e ele aprendeu a ser uma pessoa mansa. Ele aprendeu a ser uma pessoa tranquila. Ele aprendeu a ser uma pessoa compassiva, de compaixão e de amor. E aí, se você acompanhar, você vai ver que João foi um homem de profundo conhecimento espiritual e dotado de disposições que o levaram a ser discípulo que Jesus particularmente amava. E eu fico me perguntando, eu acredito que quando lá em Mateus, ou Marcos, acho que é Marcos, diz que o discípulo é aquele que se parece com o seu mestre. Eu acredito que Jesus, ao olhar para João, ele deve ter visto a si mesmo em João. E João foi isso. João, ele passou a representar o próprio Jesus aqui nessa terra. Logicamente, com defeitos, com imperfeições. Mas um homem que aprendeu a amar. E por isso se tornou extremamente amado por Jesus. Este amor tanto caracterizou que somente na sua primeira carta ele emprega nada menos que 50 vezes a expressão amor. Olha, alguém que queria que descesse fogo do céu, consumisse tudo. De repente ele aprende a amar. Ele aprende a demonstrar
este amor. E aí, quando ele diz assim, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos, a palavra que eu quero deixar hoje, nesta manhã, é que venhamos aprender a realmente amar, como João amou, para que também sejamos considerados discípulos amados de Jesus. E o discípulo amado de Jesus se parece com Jesus. De tudo que eu falei sobre a história e a vida de João, eu quero destacar 3 pontos, rapidamente. 3 pontos. Aprenda que se você é intolerante, ambicioso, se você é explosivo, tem como mudar. Essa semana eu ouvi que uma pessoa velha não muda. Muda. Sou professora, eu digo para você, muda. Até o momento da nossa morte nós estamos aprendendo. Então é possível aprender a ser diferente. João aprendeu a ser diferente. Em segundo, Jesus, Deus, ele faz o que quer, na hora que quer, com quem ele quer, no tempo que ele quer. As minhas experiências não serão as suas experiências. Por isso que ele vira para Pedro e fala: se eu quiser que ele fique até quando eu voltar, ele vai ficar. Isso não te importa. Então aprenda, as suas experiências são as suas experiências. Não se preocupe se a experiência do irmão foi maior ou menor que a sua. Essa era a experiência que Deus queria para a sua vida. E em terceiro lugar, seja como João, parecido com Jesus. Se pareça com Jesus, aprendendo a amar, para que seja amado, para que você seja amado. Então ame intensamente a sua vida, ame intensamente a vida do seu irmão e o seu irmão. Ame intensamente a Deus. Ame intensamente a você. Seja um pouco João. Diga que você é o discípulo amado. É necessário ter autoestima, querido. Deus quer que você seja o discípulo amado dele. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender a ser amado. E aprender a amar. Porque aquele que não ama não é conhecido de Deus. Mas em nome de Jesus, que você saia nesta manhã consciente de que só é possível conhecer a Deus a partir do momento que você aprende a amá-lo e a amar o outro. Deus te abençoe. Passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver.